bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiana Lucena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre crescimento e oportunidades profissionais no setor de transmissão de energia elétrica com ninguém menos do que Camila Maciel, uma das maiores especialistas em HVDC do Brasil, engenheira eletricista de Botina. Mas antes de passar a palavra para Camila Maciel se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, final de abril de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 190 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Camila, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui na Rede novamente, né? Então, falando de um tema que eu amo e sou apaixonada, que faz meus olhinhos brilharem, que é a transmissão de energia. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês para levar mais conhecimento, mais conteúdo sobre essa minha área que eu escolhi para trabalhar, né? Então, é um prazer imenso estar novamente aqui na Rede, mais uma vez aqui no Redcast. Gente, a Camila é nossa professora de transmissão aqui na escola, é uma grande especialista, uma pessoa realmente incrível, tecnicamente, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, além de tudo, ela é patrimônio da nossa escola. A gente não larga a Camila. Camila, muito obrigada novamente, né? Você é nossa, né? E já vou começar perguntando o seguinte: quais são as perspectivas para o setor de transmissão nos próximos anos? Porque a gente ouve muito falar em geração, comercialização, abertura de mercado. E a transmissão? O que vai acontecer com a transmissão nos próximos anos? É o que eu falo, né? Quem não pensava em entrar na transmissão, eu acho que essa chegou a oportunidade, enfim, né? Que no último plano decenal de energia, que dá a perspectiva dos próximos 10 anos no setor elétrico, né? A previsão de investimento só na transmissão é de 126 bilhões. Então, você imagina o tanto de empreendimento que vai ter nos próximos 10 anos. Então, desses 126 bilhões, 52 bilhões já têm outorga, né, já foram leiloados, e 74 bi ainda vão ser leiloados. Ou seja, é um volume expressivo de novos empreendimentos para transmissão. Ou seja, vai ser incrementado mais 33 mil quilômetros de linha e mais 117 mil MVA de transformação em subestação. Então, é um volume muito grande de empreendimentos que vai ter nos próximos 10 anos. Então, se já era um setor que era muito bom de investir, né? Então, com esse crescimento, vai demandar muito profissional, muitas empresas interessadas. Então, os próximos 10 anos para essa transmissão estão excelentes de oportunidade. E você sabe que eu estava até compartilhando lá no LinkedIn uma notícia, na verdade não era uma notícia, era um artigo que o Bill Gates escreveu. E ele falava justamente sobre a transmissão, né? Sobre o papel da transmissão na transição energética, né? Como que a transmissão realmente vai ter um papel decisivo. E a gente sempre pensa em transição energética, a gente pensa geração, né? Novas fontes, Exatamente. Novas tecnologias e abertura de mercado. E não, né? Você tem a transmissão realmente ela é decisiva, né? Nesse papel da transição energética, né, Mila? Exatamente, Fabi. Por que ela é tão decisiva? Porque transmissão é segurança energética. Porque quanto mais malhado o seu sistema é, maior a confiabilidade. Ou seja, mais caminhos você vai ter para alimentar a sua cidade, mais caminhos você vai ter para levar da geração para o centro consumidor. Então, uma malha de transmissão segura, ela leva muito mais confiabilidade para o consumidor que está na casa dele, porque ele vai saber
que ele tem uma malha que vai conseguir, em caso saia alguma linha lá, não sei aonde, não, ele tem outro circuito que vai conseguir abastecer. Então, você tem um sistema operacional forte, uma transmissão forte, que tem confiabilidade, que tem segurança operacional, se você tem as subestações com manutenção em dia, você tem um sistema extremamente confiável, extremamente seguro. Por isso que a transmissão é tão importante, que é um setor base, né? Porque não adianta nada você ter uma grande geração se você não consegue levar essa energia para o centro consumidor. E quem faz esse caminho todo, quem garante essa segurança é a transmissão, né? Então, a transmissão é extremamente importante. E tanto agora com as novas tecnologias de geração offshore que tem lá no mar, então, o que é que vai? Transmissão. A HVDC está crescendo muito, então, é uma área que, na transição energética, vai ser fundamental, fundamental. Camila, agora explica um pouquinho para a gente, você que viveu muito comissionamento, projeto, comissionamento, né, construção, enfim, você mergulhou em grandes projetos. Como que são esses empreendimentos de transmissão? Porque a gente vê lá, por exemplo, no leilão, né, a gente vê lá um lote que tem subestações e linhas. Mas explica um pouquinho por dentro, como que são esses empreendimentos? Exatamente, Fabi. Então, na transmissão, como é que funciona? Você acabou de dizer, é através dos leilões. Então, os leilões, onde é que vem esse leilão? Então, primeiro vem dos relatórios técnicos, que é o R1, R2, R3, R4, que são bases para o Ministério de Minas e Energia e ANEEL separarem os lotes e fazerem o edital. Então, o edital é a sua bíblia do que vai ser construído. Então, nesses lotes, o que é que pode conter? Então, os lotes podem ter subestação nova, uma subestação do zero, toda nova. Nessa subestação pode ter transformadores, bancos de transformação, pode ser uma subestação só com banco de reator, pode ser subestação que tenha capacitor série, SVC. Então, isso aí é definido nesses lotes. Então, cada lote tem a sua quantidade, às vezes, de linha, o próximo leilão vai ter um lote que tem 1.000 quilômetros de linha. Então, cada lote vai dizer o que é que vai ter de equipamento, qual a configuração da sua subestação, se ela é disjuntor e meio, se ela barra em anel, se vai ter seccionamento, se vai ter compensador síncrono, que é um equipamento que está sendo extremamente usado nos próximos leilões. Você sempre vai ver algum compensador síncrono embutido em algum lote, alguma coisa. Eu até brinco, próximo HVDC, você vai comprar um HVDC e vai ganhar de brinde 6 compensadores síncronos e um seccionamento de linha. Então, é muito disso, porque às vezes você tem um misto de coisas que vai ser incluído naquele lote. E a sua Bíblia, o que é que vai balizar, dizer, olha, você tem que fazer isso, é o edital. Eu sempre falo, para quem vai entrar na transmissão, o edital e o anexo técnico da ANEEL é a sua Bíblia. Você tem que andar debaixo do braço. Porque você não pode fazer uma linha, uma vírgula fora daquilo. O seu transformador tem essa capacidade de transformação, o seu reator vai ter essa capacidade de transformação. Então, tudo ali é definido nos editais e nos anexos técnicos. Então, você não pode dizer da sua cabeça, eu quero botar um transformador a mais. Não. Ali é tudo baseado na sua FT, porque aqueles equipamentos, aqueles módulos, você tem módulo geral, módulo de transformação, módulo de conexão, são tudo funções da transmissão. Então, ele está tudo englobado no que você vai receber da sua receita, da sua RAP. Então, ali está tudo vinculado à FT linha, então está tudo ali no cada lote, o que é que ele está incluso é o que ele vai definir a receita que ele vai receber, a RAP. Então, ela tem todas as suas FTs, que é a sua função de transmissão definida, que vai dizer o que é que você vai fazer e o que é que você não vai fazer, né? É interessante você estar falando isso, Camila, porque você sabe, eu trabalhei muitos anos dentro de empresas com geração centralizada e comercialização de energia. Então, são 20 anos, né? Agora estou na escola e tenho a minha consultoria que a gente presta serviço principalmente para empresas de geração e comercialização. Então, assim, na transmissão, por ser um setor altamente regulado, não só do ponto de vista econômico, você falou da RAP, né, mas também sob o ponto de vista técnico, você falou que você não pode mudar uma vírgula do que está no edital, isso. É um pouco diferente no caso da geração. No caso da geração, você participa de um leilão e depois você tem a possibilidade, claro, de fazer as alterações de características técnicas. É claro que tem um regramento, né? Existe, enfim, não é assim, da sua cabeça você vai mudar, mas você pode sim fazer alterações, submeter aos órgãos competentes, né? EPE, Ministério, ANEEL, enfim, tem toda uma via sacra que você tem que cumprir, mas você tem alguma flexibilidade, né? Então, acho que é interessante falar sobre isso,
o que é regulação econômica e técnica, você mostrou bem, né? Então, é você não poder mudar nada do projeto, é regulação técnica, você não poder mudar nada da sua RAP, né? Porque ela já é dada, ela é um dado de entrada ali, é justamente isso reflete o quão regulado de forma econômica é o setor, né? Muito interessante aqui para a nossa audiência que não está tão acostumada com o setor de transmissão, às vezes é um pouquinho mais difícil da gente compreender. Agora, Camila, me explica uma coisa, por que, afinal de contas, tem tanta obra de transmissão no Nordeste? A gente abre o leilão, sempre tem um monte de lote lá no Nordeste. Conta para a gente qual a razão técnica por trás, por que isso acontece? Por que é tão importante expandir a rede de transmissão no Nordeste? O conceito principal que vem dessa questão da expansão é a gente entender sobre interligações regionais. Então, esse é o primeiro conceito que precisa entender do porquê está tendo tanta obra, né? Só um dado que veio no último relatório da operação do ONS, ano passado, é a questão que a gente chama de exportação entre os subsistemas. Então, a gente tem exportação do subsistema Norte e Nordeste para o Sudeste ou do Sudeste para os outros subsistemas. Então, só no passado, 97% dessa exportação foi do subsistema Norte e Nordeste para o Sudeste. E só 3% foi o contrário. Ou seja, o centro consumidor, que é o Sudeste, ele é que vai receber essa energia desses outros subsistemas. Mas quando você não tem essa interligação desses subsistemas, o que é que faz isso? Linha. Você não tem linha suficiente para aumentar essa interligação, você tem um gargalo, que você não pode exportar esse excedente de geração desses outros subsistemas. É o que acontece. No primeiro semestre, a gente tem uma grande geração das usinas do norte do Brasil, que é as usinas aqui hidrelétricas de Belo Monte, do Madeira, lá com Jirau e Santo Antônio. Você tem um escoamento aqui pelos HVDCs para o Sudeste, que é o centro consumidor. Agora, quando você vai para o excedente do Nordeste, você falta linha para fazer essa interligação entre o Nordeste e o Sudeste. Então, esse é o principal motivo de você ter uma grande quantidade de obras do sistema de transmissão. E a outra causa é porque a diferença dos cronogramas. Então, você tem uma geração eólica e fotovoltaica, principalmente as energias renováveis eólica e fotovoltaica, que são muito mais rápidas do que o sistema de transmissão, do que um cronograma do sistema de transmissão que leva 5, 4 anos para ser implementados desde os estudos. Então, você tem um crescimento muito rápido dessa geração de eólica e solar descasada da transmissão. Aí, o que aconteceu? A necessidade de muita obra para escoar essa geração, que já está em andamento, que já tem essa geração, né? Então, por isso que a gente tem esse volume muito grande de obras, porque a gente precisa aumentar essa interligação regional entre subsistemas, principalmente na questão da seca do Sudeste. Então, você consegue importar uma energia do subsistema excedente do Nordeste, que é uma energia relativamente mais barata, né, por geração renovável, mas você precisa de quê? De linha. Então, aí que vem essas grandes quantidades de obra que você vai ter na região Nordeste, que é justamente para escoar esse excedente para o grande centro consumidor, que é o Sudeste. Então, por isso que é um volume tão grande de obra que a gente vai ter nos próximos anos na região, né? Vila, ótimo, e a conversa aqui é muito boa. Gente, é claro que a gente tem um roteirinho aqui, né? Mas a gente sempre explora um pouquinho mais além do roteiro. Com certeza. Ainda mais esse assunto que eu amo e você também gosta. Eu adoro principalmente porque como eu acabo tendo assim, mais conhecimento nessa área de geração e comercialização, aí as pessoas, não, mas transmissão tá lá. Não, transmissão não tá. A transmissão, ela muito afeta a geração e comercialização. E eu queria trazer aqui 2 pontos. O primeiro, você falou muito bem a respeito dos subsistemas, que a gente tem no Brasil 4 subsistemas, né? Temos o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é um subsistema, Norte e Nordeste. E esses subsistemas, a gente também tem submercados, né? Os submercados são nesses submercados que você vai ter PLDs, né? Todos os pontos da região sul, ou melhor, do submercado sul, vão ter o mesmo PLD. Todos os pontos do submercado Sudeste e Centro-Oeste vão ter o mesmo PLD, né? Então, é interessante porque quanto menos restrição de transmissão você tiver, menos diferença de preço você vai ter entre todos esses 4 subsistemas. Então, numa situação de muita linha de transmissão para fazer escoar essas energias que a Camila falou, você vai ter, no limite, todos os preços de todos os supermercados iguais. E por que isso é interessante? Porque um dos elementos, quando você vai fechar um contrato, por exemplo,
de você estar produzindo energia lá no Nordeste, né? Você está no supermercado Nordeste, mas o seu contrato de venda de energia, o seu cliente está no Sudeste, você tem que considerar esse risco como um elemento, né? Essa diferença desse preço como um elemento no seu contrato, você precisa precificar, né? Então, esse ponto é muito importante, né? É muito importante a gente considerar essa questão. Então, assim, não existe essa coisa de comercialização e geração para um lado e transmissão para o outro. Não, tudo está interligado literalmente, né? E o outro ponto que eu ia falar... É a beleza do sistema interligado, né? Exatamente. E o outro ponto que eu ia falar, eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro e daí a gente continua. De um outro aspecto relacionado à geração. Lembrei o que é. É o tal do constraint off, né? Então, constraint off é o quê? Você está lá no Nordeste com a sua usina eólica plena, pronta para funcionar, e, de repente, por uma restrição de transmissão, você não pode gerar. E isso, a depender de como é o seu contrato, de quando que você entrou, de como foi dado o seu parecer de acesso, você tem também, enfim, consequências comerciais em função disso. Então, é importantíssimo, né? Se você trabalha com geração e comercialização, você precisa, sim, estar a par desse cronograma de leilões, o que está acontecendo, o que está atrasado, o que não está. Então, isso faz parte dos estudos de inteligência de mercado que a gente tem que fazer. E daí, pegando o gancho, Mila, fala do que tem de cronograma, o que você que acompanha aí tudo, tem algum cronograma que, enfim, tá perto aí, tem quantos leilões a gente vai ter esse ano, tem algum que vai atrasar, algum que vai adiantar? Conta pra gente aí. Então, tem leilão, e leilão bom esse ano. Para mim, que sou de HVDC, eu diria que é excelente. Esse ano está fantástico para a transmissão. Esse ano a gente vai ter 3 leilões, só esse ano já previsto, que é um em junho, um em outubro e um em dezembro. E até 2025 já está previsto 2 leilões a cada ano. Então, 3 esse ano, 2 em 2024, mais 2 em 2025. Então, nos próximos anos, teremos muitos leilões da transmissão. Então, esse de junho, que vai ter agora, é previsto o maior certame de investimentos da história da ANEEL, que vai ser 16 bilhões de investimento previsto nesse leilão de junho. Então, vai ser um super leilão agora, então, gigante. E o de outubro vai ser o Bipolo 1 Nordeste, o HVDC. E não só esse, mas como nos próximos anos também, que já veio nos estudos da interligação, já está sendo visto mais um bipolo, além desse que vai ser leiloado esse ano. Então, nos próximos anos, já tem previsão de ter mais 2 HVDCs. Um que já vai ser leiloado esse ano em outubro, né, que é o Bipolo 1 Nordeste, e nos próximos anos, futuramente, sim, mais outro HVDC, porque os estudos das interligações já viram a necessidade de ter mais um HVDC, porque quando chegar no operacional de 2028, 2029, o sistema já vai estar mais uma vez no gargalo. Então, eles já viram a necessidade de, nessa data, mais um HVDC. Por quê? Porque você consegue injetar uma grande transferência de energia em um empreendimento só. Você imagina, um HVDC tem capacidade de transmissão, esse de outubro, de 5 gigawatts. Então, uma linha você acrescenta já 5 gigawatts na capacidade de interligação. É muito grande em um único empreendimento. Então, os próximos anos serão excelentes da transmissão, né? Então, a gente já tem esses leilões previstos para o próximo ano, além das outras obras que ainda futuramente vão ser outorgadas, né? Mila, então, de fato, os HVDCs são os maiores projetos, assim, se a gente for considerar, ou afinal, quais são esses maiores projetos? Exatamente, é o HVDC. Então, a gente vai Fala um pouquinho mais do que é HVDC, porque a gente tem economistas, advogados, contadores ouvindo a gente, então o que significa HVDC? Fala, sim, tem um podcast da Camila só sobre HVDC, mas vamos dar uma palhinha aqui sobre, afinal, o que significa essa sigla? É High Voltage Direct Current, que é alta tensão em corrente contínua. Então, é transmitir a energia em corrente contínua. A maior parte das linhas de transmissão são em corrente alternada, mas a gente tem os leões em corrente contínua, que no Brasil aqui, a gente tem 6 leões em corrente contínua. Eu sempre gosto de dizer, porque é muito abstrato essa questão de valor, a giga, não sei o quê. Tá, mas como você falou, advogado, economista, sim, você está falando de gigawatt, mas é o que para mim gigawatt, né? Eu sempre gosto de fazer o paralelo de quantas pessoas são beneficiadas com esse volume de energia.
Então, só a linha de transmissão que eu trabalho, que é em HVDC, que é aqui do sistema de Belo Monte, né? Então, leva a linha de transmissão, leva a energia daqui do Pará para o Rio de Janeiro, em 2.539 quilômetros, é a maior linha do mundo em corrente contínua, tem capacidade de 4 gigawatts. 4 gigawatts abastece 22 milhões de pessoas. Ou seja, só a linha que eu trabalho abastece o estado inteiro do Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de pessoas. Então, isso é que é o HVDC. Então, eu gosto muito de frisar o que é a importância, o que é o HVDC. Então, você transporta um volume muito grande de energia em uma linha só. Então, você tem perdas menores, você consegue ter muito mais flexibilidade de transmissão, você tem uma perda de potência bem menor do que a corrente alternada. Então, ele é muito ligado à questão de você levar essa energia gerada por essas grandes usinas que estão muito distantes do centro consumidor, muito mais rápido e com uma perda menor. Então, por isso, isso aqui é a grande beleza e assim, o fascínio do HVDC, né? O HVDC, ele é maravilhoso em vários aspectos. O problema é que ele é caro, né? É uma obra grande, é uma obra cara. Exatamente. Essa é a diferença do ACEI para o DC, que você tem que fazer esse balanço econômico, né? Os economistas aí, que é tudo ligado à economia. Então, quando é que você vai ter um empreendimento em HVDC e quando é que você vai ter em corrente alternada? Pelo balanço econômico, porque existe uma curva que a gente fala de curva de custo de implementação, que a partir depende muito do país. Aqui no Brasil, acima de cerca de 1.000 quilômetros. Então, o que a gente chama de break-even points, que é a partir desse ponto, o custo que você vai ter na conversora, porque o caro do HVDC são as subestações, são extremamente caras, porque são muitos equipamentos, a conversora é cara, são equipamentos caros. Então, tem um ponto que é quando chega aqui acima de 1.000 quilômetros, que você economiza na linha e compensa o seu custo do investimento que você vai ter na subestação. Então, a partir desse momento, desse valor, você vai ter uma economia grande, por quê? Porque sua faixa de servidão vai ser menor, porque você só tem um polo positivo e um polo negativo, ou seja, você só vai ter 2 cabos, então a sua faixa de servidão é menor, e você não tem que fazer compensações reativas no meio do caminho. Você só tem uma conversora em um ponto e chegando no outro ponto, e acabou. Não tem nada no meio do caminho, nada. 2.500 quilômetros, tem nada no meio do caminho. A linha só e vai. E a energia chega linda, maravilhosa em outro estado, em outra região, não é nem estado, em outra região do país. Chega lá, lindamente, a energia. Então, esse é a grande questão, é muito mais por viabilidade econômica. Está extremamente ligado com a questão de viabilidade econômica. Legal, Mila. Eu sempre que eu dou aula nos MBAs, né? E tem também muitos alunos de outras áreas que não a engenharia elétrica. Então, tem engenharia de energia, engenharia química, advogados, enfim, contadores. E eu sempre gosto de explicar para eles, Sim. E tem tudo a ver com o que você estava falando, é o seguinte, para você ligar a sua geladeira na sua casa, ligar o seu ar-condicionado na sua casa, ligar o seu secador de cabelo na sua casa, se você for fazer, vamos dizer, o eletrocardiograma da energia que entra nesse equipamento, ele é uma senoide, né? Então, o que a gente chama o osciloscópio, né? Se você for colocar um osciloscópio, a energia que entra, obrigatoriamente, tem que ser uma senoide, ela tem esse formato. Por quê? Porque é assim que ela é produzida numa usina hidrelétrica, numa usina termoelétrica. As máquinas girantes, né, elas têm essa característica de produzir energia no formato de senoide, pela característica das máquinas. Essa é a forma, é a conversão eletromecânica da energia, que a gente chama, né? Então, é assim que ela entra nos equipamentos da sua casa. A questão é, o HVDC da Camila, o que ele faz? Ele pega a energia que está lá, que foi gerada pelas usinas, daquele formato senoidal, ele vai retificar por meio de uma conversão, ele vai deixar uma linha constante. Então, assim, o eletrocardiograma lá do HVDC da Camila, ele é retinho, por isso, DC, Direct Current, corrente contínua. Só que quando chega no outro ponto, depois dos 2.500 quilômetros, você tem que transformar essa coisa retinha de novo na senoide, porque senão você não tem como consumir na sua casa, né? Então, assim, de forma bem didática e simples, né? É tudo isso. E esses equipamentos que convertem, né? Que são aquelas válvulas, todos aqueles equipamentos super sofisticados, são muito caros, porque são equipamentos que precisam ter uma precisão enorme, né? São tiristores, enfim, coisas de eletrônica de potência enorme, né? Um negócio assim realmente... são equipamentos caríssimos. Então, só para vocês saberem, a beleza da eletrônica de potência é que tanto aquela
Isso aqui virou um bate-papo, esse Redcast, né? Mas se você Né? pega, por exemplo, aquela fontezinha do computador, a fontezinha do computador no seu notebook, essa fontezinha, ela também em certa medida, uma conversorinha, né? Porque ele vai transformar corrente contínua, que seu computador ele gosta de corrente, ou melhor, ele vai transformar alternada, que vem na sua tomada, em corrente contínua. Então, é exatamente isso que as conversoras da Camila fazem, elas transformam e depois destransformam, né? Você tem essas duas pontas. É isso? Estou certa, Camila? Certíssima, perfeito. Muito Adorei. bom. Então, você pode aproveitar aí a história e já contar também. Eu queria ouvir de você, que você é uma pessoa assim, que tem muito essa visão do negócio. Inclusive, a gente tem um curso seu lá na escola que se chama Negócios em Transmissão, que você elenca muito a questão dos riscos, né? Porque são obras grandes, obras que você falou, você não pode errar nada do ponto de vista nem econômico, nem técnico. O que você vê assim para os próximos projetos, esses que estão aí no pipeline, né? Pelo que você falou, são 7 que já estão aí no 7 editais que já estão no pipeline. O que preocupa em relação aos riscos desses projetos? Tem alguma coisa assim que salta aos olhos? Sim, porque o que é que acontece? A transmissão, como eu falei, ela se tornou a galinha de ovos de ouro, né? Porque independente do que aconteça na geração, a sua receita não muda. O que você deu lá no seu leilão, do seu deságio, vai ser aquilo que você vai receber em 30 anos. Ou seja, é muito atrativo. E o que é que acontece? Isso cresce os olhos, óbvio, dos investidores para esses empreendimentos. Mas, nos últimos anos, algumas dessas novas empresas que nunca entraram no setor acabaram dando deságios agressivos, deságios de 70%. Que é o que acontece? Por exemplo, você tem um empreendimento com a RAP de 100 milhões e você vai ter a cada ano os seus 100 milhões de receitas, né, durante os seus 30 anos. Ou seja, você tem que fazer esse balizamento de custo, de quanto você vai conseguir nos anos para você recuperar o seu custo de investimento. Por exemplo, a sua RAP é de 100 milhões, mas a sua obra custou 300 milhões, 900 milhões, 800 milhões. Ou seja, 900 milhões, você vai levar 9 anos para você ter o retorno do seu investimento. Aí, o que acontece com esses novos investidores que podem entrar? Ao dar deságio muito agressivo, né? Então, você imagina, o teto era 100 milhões, ele deu cerca de 70% de deságio. Ou seja, ele vai receber 30 milhões. Uma receita que era prevista de 100 milhões, ele vai receber 30 milhões. Então, se você não fizesse esse estudo de custo do que você vai ter no seu empreendimento, isso acaba arriscado para o investidor, se ele não tiver um fôlego de caixa. Então, você às vezes cresce muito o olho, não, eu quero entrar, minha receita é todo ano, 30 anos lá recebendo, mas aí você esquece, você às vezes não tem noção de que a licença ambiental vai vir vinculada, você vai ter que correr atrás da sua licença ambiental, esse é um risco alto do setor de transmissão. Então, você que corre o risco do empreendedor, da concessão, que ganhou o leilão, de correr atrás das suas licenças. Você vai correr atrás de todas as suas licenças. Ou seja, se o IBAMA dizer, olha, filha, que está passando por uma área indígena, você não vem passar a sua linha, não. Que é o que aconteceu com Roraima, que é a conexão de Roraima, vai sair 11 anos depois, por causa de licenciamento ambiental. Então, esse é um risco muito grande para o empreendimento de transmissão, ou seja, você que é o responsável pelas suas licenças ambientais. Então, você tem que ter noção desse risco do seu empreendimento. Então, outra coisa também que eu sempre falo, eu prefiro construir 15 subestação nova do que fazer uma ampliação. Por quê? Porque você entrar em uma subestação que está em operação é muito mais arriscado. Você chega na casa dos outros, no seu edital já fala, você tem que seguir o que é o dono da subestação. Então, você está chegando na casa dos outros, você tem que seguir o padrão existente da subestação. E muitas vezes essas subestações têm um regime operacional da barra muito crítico, como a subestação daqui de Xingu. Você tem que entender tudo isso e tem que levar em conta no seu cronograma. Não é sempre que o ONS vai liberar para você desligar a barra de uma subestação importante. Então, você tem que fazer toda essa associação no seu cronograma. Então, às vezes, você atrasa seu licenciamento ambiental, você tem 2
um ano que lhe sobra para você construir o seu empreendimento, e aquela subestação, durante 6 meses, ninguém faz nada, ninguém desliga a barra, ninguém faz nada. Quando você vê, eita, tem que testar a proteção de barra, ó, o ONS não está liberando desligar, e eu ainda tenho que fazer o jumper. E quando vê, seu cronograma já entrou no gargalo. Então, tudo isso tem que ser levado muito em conta, por isso que eu falo, subestação nova é uma coisa, ampliação é outra. E é o que a gente mais vai ter, é ampliação. Porque como essas obras de ramificação, vai ter muita coisa em corrente alternada, então vai ter muita ampliação. Você vai ter muita interface entre transmissoras. E isso é extremamente crítico. Você tem que ter um contrato de CCI, você tem que seguir à risca a regulação. Então, você lidar com outra transmissora, interface, é mais complicado, é mais crítico. Você depende de aprovação de projeto desse outro transmissor. Então, esse é um risco que tem que ser levado em conta, né? Quando você vai fazer o seu empreendimento, se você está chegando numa subestação que vai estar em operação, então você tem que entender muito bem como é que funciona aquela barra, como é que funciona aquele sistema, porque dependendo do regime que aconteça, e o ONS pode indeferir as suas intervenções que você precisa fazer naquela barra. Então, isso é um risco muito grande, que é a transmissora que é responsável. Então, ele tem que levar em conta tudo isso, além do fato de a gente ter um país com dimensão continental, que eu sempre falo, uma coisa é você construir uma subestação no Sudeste, que você tem porto, você tem estrada, você tem fornecedor, você tem tudo perto. Outra coisa é você construir uma subestação no meio da Amazônia, que não tem estrada, que você tem que chegar de barco, que você tem que passar por ponte de madeira, você tem que reformar a ponte para passar para o seu transformador. Então, a diferença territorial do Brasil é outra coisa extremamente importante, que é arriscado para a transmissão, para o empreendedor também. Entender como funciona isso, né? Essa questão de logística, de você ter que levar o transformador em balsa, né? Para chegar na sua subestação. Então, tudo isso leva em conta. Uma coisa é você construir uma subestação no Sudeste, outra coisa é uma subestação no Norte, que tem um regime de chuva, que, assim, você esquece. Dezembro, janeiro e março, você não faz nada. Se você tiver que construir civil, parte civil, desmobiliza, manda a galera embora, depois você vai ter que contratar o dobro para recuperar o seu cronograma quando passar a chuva. Então, além de tudo, ainda tem isso, tem um regime de chuva das regiões que você tem que entender, tem que fazer tudo isso também. Então, às vezes você quer estar de olho no seu empreendimento, ver a receita muito boa, mas tem que entender a fundo, porque o setor de transmissão ele é extremamente complexo por conta disso também. Porque a ANEEL bota uma subestação no meio do nada, filho. Você que tem que se virar para levar o seu transformador para aquele ponto elétrico que foi colocado ali. Você não sabe nem onde é que fica Graça-Aranha, que vai ser onde vai ser o próximo HVDC. No meio do Maranhão, assim, perto de nada, assim, com lugar nenhum. Então, você vai ter que se virar para levar o seu transformador conversor, que pesa 516 toneladas, mais de 500 toneladas, lá. Então, tudo isso é risco para o setor. Então, levar em consideração todos esses pontos na hora de você dar o leilão, o seu deságio, né? O quanto você vai dar para arrematar esses empreendimentos. Então, tem que ser levado em consideração tudo isso. Porque o que é que aconteceu já no setor? Empresas que não tinham esse fôlego de caixa, foi com muita sede ao pote, foi tentar construir, quebrou. Então, já aconteceu isso, histórico no setor de transmissão, de empresas que não tinham esse fôlego de ativos para conseguir ter esse fluxo de caixa até você ter o retorno do seu investimento, porque dá deságios muito agressivos, então você tem que ter um caixa, tem que ter a quantidade de ativos já que geram receita para a transmissora, para você conseguir esperar esse tempo de seu retorno de investimento. Então, o que é que aconteceu já? De empresa vender a concessão, dar um deságio agressivo e vendeu antes de construir. Aí, o que foi que aconteceu? Mudança na resolução. Você não pode mais fazer isso. Você só pode vender o seu empreendimento depois que ele entrou em operação. Então, alterou-se a resolução, que agora você só, para garantir para a agência reguladora, óbvio que esse empreendimento vai ser construído, né? Então, é mais outra garantia de que esse empreendimento, porque isso prejudica o sistema interligado como um todo, né? Quando você tem um empreendimento que não é construído, né? Então, isso é ruim para o setor elétrico como um todo, para o sistema interligado, quando não acontece de fato. Então, apesar de ser muito bom negócio, também, e todos esses pontos têm que ser levados em consideração
na hora de você ganhar um lote, um investimento, porque é um setor extremamente complexo por conta disso, porque você tem empreendimentos nos mais diversos lugares do país e com esse regime que você tem que obedecer em caso de ampliações em subestações que estão em operação. Você falou sobre o quanto pode interferir no resto do mercado, né? Eu lembro muito bem na época do GSF, quando a gente foi fazer, né, toda aquela discussão da repactuação, e depois, mais recentemente, acho que foi 2021, acho que foi 2021, acho que foi 2020, já nem sei mais a última repactuação, o último acordo que foi feito. Um dos pontos que foi elencado foi justamente o atraso da transmissão para escoar a energia das usinas do Madeira, né? Justamente esse atraso de transmissão, ele acabou impactando o GSF. Então, você está lá no sul, com a sua usina, achando que não tem nada a ver o atraso da transmissão lá no Madeira? Tem, porque você, como é uma usina hidrelétrica, está no MRE e o MRE é afetado, né? Então, assim, é muito interessante como tudo isso se comunica, e entender toda como que esse mercado, essa dinâmica do mercado é muito importante, né? De novo, a transmissão não é uma ilha isolada, não, ela está super inserida nos segmentos de geração e comercialização, né, Camila? Eu queria te ouvir agora um pouquinho a respeito sobre o que pode haver aí de dificuldade em relação à expansão que a transmissão vai enfrentar aí nesses próximos anos. Você falou um pouco de licenciamento ambiental, dessas dificuldades, mas tem alguma outra coisa, eu acho que talvez, não sei se é o caso, né? Esses equipamentos são importados? Como que funciona? Porque são temas. Exatamente, Fábio, porque você viu, imagine, 126 bilhões em 10 anos de investimento, então um volume muito grande de empreendimentos, que não faz do nada, não é só papel, né? Então, é muito componente, é muito equipamento, é muita mão de obra que vai precisar. Então, a indústria brasileira, ela não comporta essa quantidade de obras que vai ser de novos empreendimentos, porque você sabe que não é só a transmissão que está acontecendo, geração também usa transformador, usa disjuntor, usa chave seccionadora, usa TC, usa TP, ou seja, transmissão, geração está em andamento, então um volume muito grande desse tipo de equipamento. Além desses equipamentos, tem outros equipamentos como os da conversora, você vai precisar importar, então é um volume muito grande de insumos que você vai precisar. Só de subestação é painel, é sistema de proteção e controle, telecom, tudo isso. Aí, quando você vai para a linha, é estrutura metálica, é cabo. Então, fornecimento vai ser uma dificuldade muito grande que os empreendimentos vão ter nos próximos anos. Então, eu já diria, assinou seu contrato com a ANEEL, já compra o seu equipamento. Corre para comprar, porque os prazos de entrega vão ser comprometidos. Porque não vai ter fábricas, as indústrias brasileiras suficiente para comportar esse volume de empreendimentos que está acontecendo. E se você precisar de financiamento, por exemplo, do BNDES, um ponto interessante que eu aprendi é que você tem que ter um percentual de equipamentos fabricados no Brasil para conseguir o investimento. Então, tem esse outro fator também. Então, tem que fazer todo esse balizamento. Não tem no Brasil, vamos importar. Peraí, você não pode importar tudo não, você não vai ter dinheiro. Então, tem que lembrar disso também. Não é só querer importar, não consegue, a indústria brasileira não consegue comportar, vai importar e então o financiamento. Então, mais outra coisa que eu não posso esquecer. Então, fornecimento, insumo de material, outra coisa também empreiteiras. Esse vai ser um gargalo grande, viu, Fabi? Empreiteiras suficientes para conseguir comportar essa quantidade de obras. Porque você, por exemplo, um HVDC, você tem que ter uma empreiteira, que tem que ter um fluxo de caixa assim, ó, sinistro, para conseguir construir uma obra desse porte. Porque só que na subestação de Xingu, no pico da obra da subestação, era quase 900 pessoas. Então, a quantidade de maquinário é absurdo. Então, você tem que ter empreiteiras que tem que ter esse fôlego para conseguir as obras que vai estar com o cronograma acelerado para terminar. E o que é que acontece em transmissão? Se você chegou na sua data de entrar em operação, assinou o seu contrato, chegou a sua data de operação, você já vai começar a dever antes mesmo de ganhar dinheiro. Então, já começa a contar a sua PVA, que é a parcela variável por atraso.
Então, um dia que você atrase o seu contrato, a sua entrada de operação, você já começa a ter desconto da sua receita. Então, você imagine, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, tudo isso influencia no seu cronograma. Então, quando você não tem um fornecedor que consegue entregar no prazo, que vai lhe atrasar, tudo isso pode virar uma bola de neve daqui para frente, quando você for ver no final das contas, não tem mais tempo, acabou. Aí você não tem fornecedor, você tem um sistema que você tem que comissionar e tudo. Então, fornecimento, empreiteiras. Então, tem empreiteira que tem esse fôlego de caixa para conseguir fazer obra, porque é muita linha, obra de linha, é difícil ter empreiteira de linha, porque a obra de linha é muito logística, é obra difícil de fazer. Então, são poucas empreiteiras que fazem esse tipo de construção. Então, você tem que ter esse volume de construtoras para conseguir atender essa demanda, vai ser outro desafio. E, voltando para a gente, né, que somos os profissionais que fazem parte disso, profissionais qualificados vai faltar também, porque é uma demanda muito grande de mão de obra. E é o que eu falo, quem quiser trabalhar vai ter a rodo, porque vai precisar de muita mão de obra qualificada. E essa vai ser uma dificuldade, porque não vai ter suficiente para conseguir suprir essa necessidade, essa demanda que vai ser muito grande de empreendimento. Então, vai ter uma dificuldade também, eu vejo, como a questão da mão de obra qualificada. E isso é do ponto de vista das transmissoras, dos empreendimentos. Agora, vamos olhar para o nosso querido ONS, né? Vamos falar também do ponto de vista do operador, né? E que é o quê? Saiu um estudo bem interessante, que é o Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo, que é o PARPEL, que é justamente o que o ONS faz sobre o desempenho do SIM nos próximos 5 anos, né? E o que é que veio de interessante nesse documento? A questão de como essas fontes intermitentes de geração eólica e solar é mais complicado para o operador fazer o controle do sistema interligado com essas fontes intermitentes. Então, é um desafio, porque a transmissão já vai estar no gargalo, e você tem ainda essa geração eólica, essa geração intermitente. Então, uma das soluções do operador é a utilização de SEPs, que é o Sistema Especial de Proteção. Então, é outra coisa de dificuldade para os empreendedores, porque nos editais ele vem amarrado que você tem que implementar o CEP. E ponto. E ponto. É um serviço ancilar que está no seu edital. Agora, se você pega um CEP, como a subestação, que é o da subestação que eu trabalho, que é o CEP aqui da subestação de Xingu, é um dos CEPs mais complexos do Sistema Interligado Nacional. É extremamente complexo, que foi implementado pela XRTE, e quem tem o desempenho, quem garante o desempenho é a XRTE, que é responsável por esse CEP. É um CEP extremamente complexo, que ele interliga os dois HVDCs, tanto o Bipolo 1 quanto o Bipolo 2, interliga a usina de Belo Monte, a usina de Tucuruí, pega sinal do fluxo norte-sul da usina de Furnas, lá de Serra da Mesa. Então, agora com as entradas da linha da INGE, que a gente fez a atualização recentemente, ou seja, quando você implementa o CEP, esse CEP pode sofrer atualização. E os custos dessa atualização é da transmissora. E como o CEP não é um AFT, ele não é FT, você não recebe receita por CEP. Você arca com os custos desse CEP, porque está no seu edital e você tem que atender. Então, esse CEP é extremamente complexo. Então, as linhas que vêm de Xingu, Tucuruí, interligam nesse CEP. E agora, com a entrada das duas novas linhas da ENGIE, que é a Xingu Serra Pelada, esse CEP ficou mais complexo ainda. Então, ele tem um desempenho lá de microsegundos que você tem que atender. Então, você tem que pegar o seu sinal lá não sei aonde, você tem que ser responsável por tudo isso. Então, às vezes, é um custo que você não prevê, mas que está lá no... Não, eu disse que você tinha que fazer um CEP, então você tem que prever isso. Então, nesse documento do ONS, eles já falaram que vai ter 33 novos CEPs nos próximos 5 anos, adequação de mais 4 e desativação de 14. Ou seja, os empreendedores já têm que prever essa questão dos CEPs, porque é muito subjetivo o que tem no edital, então tem todos esses detalhes, né? No próximo HVDC já tem falando que ele tem o CEP daqui vai ser atualizado na entrada do próximo HVDC.
Então, ou seja, eu tenho que pegar o sinal lá da subestação de Graça-Aranha aqui para a subestação de Xingu. Porque na saída desse HVDC, quando a gente perde esse HVDC, quando sai, imagine, 5 GB some do sistema. O que é que acontece? Desestabilidade, né? A frequência vai lá para a casa do chapéu. Então, o CEPs é justamente para dar mais essa segurança operacional e a maior confiabilidade e relacionada à estabilidade sistêmica. Então, os CEPs são extremamente importantes, são importantíssimos, é um serviço lá muito importante, mas que a transmissora tem que levar em consideração nos seus empreendimentos, porque já vai ser uma questão que já foi apontada da necessidade nos próximos 5 anos. Então, é um ponto levantado para o ONS, então vai ser um desafio para o operador garantir essa estabilidade sistêmica. Então, o CEP está muito relacionado a isso. Então, o CEPs, controle de tensão, vai ser um desafio para fazer controle de tensão com essa saída de fonte. Então, vai ter muito, é o que a gente está vendo aqui, compensadores síncronos, que é um equipamento que é difícil de você dar manutenção, não é tão simples, é uma máquina girante, é assim, para a transmissão é bem complicado esse tipo de equipamento, né, para você, que você não pode parar, que eu falo, entrou em operação, filho, você já começa a pagar PV só de respirar, só de entrar na subestação. Então, tem que manter a confiabilidade do sistema, tem que manter as suas manutenções em dias. Então, é um equipamento bem complexo de você dar manutenção. Então, o controle de tensão vai ser um desafio nos próximos anos. E uma coisa interessante, que eu até botei uma vez na caixinha sobre a questão do... acho que era o bicho-papão, não lembro, do Halloween lá, da questão de MMGD, que é micro e mini geração distribuída, que foi um efeito que o ONS colocou, que é a desconexão em cascata. Isso é muito interessante. O que é essa desconexão em cascata de micro e mini geração? Né, que foi visto, que já foi aprontado como ONS, como um ponto a ser visto já para o sistema, que é um risco operacional, né, nos próximos anos, que é o quê? Quando a gente tem essas contingências muito grandes, como, por exemplo, a perda de um HVDC, que é 4 GB, então a gente tem a saída de 4 GB do sistema. Buf. Aí o que acontece? A frequência do sistema ela pode cair, porque você tem que estar sempre equilibrando carga-geração. Por isso que os CEPs são tão importantes, porque quando a gente tem alguma perda, a gente tem lógicas pré-definidas que na saída dessa linha ela vai cortar a geração para que o sistema equilibre, para a frequência ficar equilibrada nos seus 60 Hz, perfeito. Então, o que é que acontece? Quando tem uma atuação desse porte, pode ter ativação do ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga, que é o último caso que é do ONS. Ou seja, a frequência do sistema chegou naquele limite, que é menos de 60 Hz, que se não me engano é 58, alguma coisa, que é a subfrequência, ele monitora a subfrequência. Então, olha, opa, caiu a frequência, não pode não, cair frequência é ruim, não pode, porque você pode colapsar o sistema. Então, entra o ERAC e automaticamente ele já tem um percentual de cargas que ele já vai tirar. Então, ele atua, cai a frequência do sistema, né? O CEP não foi suficiente, atuou o ERAC. Então, o que é que acontece? Você tem que ter esse equilíbrio de carga e geração. Você já tem pré-definido no ERAC a quantidade, o percentual que você vai cortar de carga. Aí, o que é que o ONS viu com a MMGD? Um fenômeno que aconteceu. Os sistemas de proteção na conexão dessas usinas, né, desses sistemas de geração distribuída, eles não têm uma robustez técnica da parte de conexão de proteção. Então, quando tem esses abalos na frequência, né, do ERAC, que acontece, ele vê como um distúrbio no sistema e desconecta. Então, ele não é robusto, ele não tem um sistema de proteção tão robusto para identificar que um abalo do sistema muito grande, não, estou saindo, desconecta. Aí, o que acontece? Você está cortando geração que não devia cortar. Você está piorando um negócio que já está ruim. Então, você está desequilibrando mais ainda aquilo que você está tentando fazer com o ERAC, que é justamente essa geração que cortou com a carga. Então, você está cortando uma geração que não devia ser cortada. Então, você está piorando o sistema. Então, nesse documento, ele colocou até um exemplo que aconteceu em maio de 2021, que houve essa
a saída do bipolo aqui, do bipolo 1, e houve o ERA que cortou 3,9 GB de carga, né? E a MMGD, com esse efeito de corte de cascata, cortou 1,9 GB de geração, que não devia sair. Então, você imagina, é um volume muito grande, 1,9 GB de geração que não deveria sair e saiu. Então, é outro fenômeno que já está sendo apontado nos estudos, que futuramente vai ser mais um desafio, mais uma dificuldade para o operador conseguir controlar essa malha que está cada vez mais complexa, que é uma das coisas que eu acho mais fascinante do setor de transmissão, né? Essa complexidade que tem no setor, né? Então, para o operador também vai ter esse desafio de operar esse sistema cada vez mais complexo. Vou ter que botar CEP na micro e mini geração distribuída. Né? Já pensou? Já pensou? Meu Deus. Mas realmente é bem desafiador, bem lembrado. Agora, eu vou pegar um gancho, Mila, que você falou, né, sobre a questão profissional, né? Você falou, olha, EPCista, né, equipamentos, o desafio do operador. Daí você falou o seguinte, pessoas, né, profissionais para trabalhar nesse setor. Então, assim, pelo que você está falando, vai ter espaço para os profissionais que queiram trabalhar. Agora, afinal, como entrar nesse setor de transmissão? Explica para a gente aí como que entra aí. A primeira coisa que eu tenho que dizer é abra a cabeça, abra a mente para sair da sua zona de conforto, porque a ANEEL não vai colocar a subestação naquela cidadezinha linda e maravilhosa, ela vai botar lá nos cafundé do Juda, que não tem ninguém perto. Então, a primeira coisa que eu digo vai ter, mas você tem que abrir sua mente, né? A sua zona de conforto, que foi o que aconteceu comigo, que a minha primeira obra foi em Rondônia, Porto Velho. Eu não sabia nem direito onde ficava Porto Velho. Mas foi o que me abriu as portas para o setor de transmissão. Então, hoje eu estou onde eu estou hoje, porque eu fui fazer o HVDC do Madeira lá em Porto Velho. Ou seja, a oportunidade tem, mas você tem que se dispor aí. Por isso que eu falo para a nova geração. Cara, você está recém-formado, ainda no início de carreira. E essas empresas, essas empreiteiras, essas construtoras, eles custeiam tudo, absolutamente tudo. Você tem que ir. E só, você vai receber o seu salário no final do mês e não vai ter custo nenhum de moradia, de alimentação, de nada, nada. Ou seja, para quem está iniciando a carreira, é um prato cheio para começar, porque vai ter muita oportunidade de trabalho de qualidade. Vai ter trabalho? Vai. Você vai trabalhar frente ao containado? Vai. Trabalhar muito. Mas você vai aprender pra caramba. Vai ser aquele que nem JK, 50 anos em 5. Você vai sair da obra. Foi que nem a minha primeira obra. Eu terminei o HVDC de Madeira, assim, só o palito. Mas também, filha, de tudo, saí assim, calejada, aprendendo de tudo. Ou seja, para quem está no começo de carreira, vai ser um prato cheio de oportunidades. Se você se predispor a ir e correr trecho, que eu sempre falo, trecho é um MBA, filho. É um MBA, uma pós-graduação, que vai te ensinar tudo. Você vai ser um profissional extremamente qualificado. Então, se você abrir sua mente para essas oportunidades, não só naquela área que você fica ali, não, eu quero meu trabalhinho aqui na cidade que eu tô, não sei o que. Desculpa, não é sempre que você vai ter uma subestação lá no meio onde você quer, vai brotar lá, não, aqui, não. Então, você ficar de olho, principalmente nos leilões, porque o leilão tem onde é a linha, onde é a subestação. Você vê, às vezes, você está aqui, dá 100 quilômetros, tem um empreendimento de transmissão, você nem sabe, né? Que você chega lá com a bota, então, vocês estão precisando de gente para trabalhar aí, de estagiário, alguma coisa? Fazer qualquer coisa, estou aqui. Então, ficar sempre de olho nos leilões da transmissão, ver os lotes que vai ter, ver quem é o ganhador, as empresas que ganharam, já começar a seguir no LinkedIn, porque pouco tempo depois, tenho certeza, essas empresas vão estar colocando que está precisando de profissionais, está precisando de vaga. Então, vai ter. Então, assim, para quem quiser realmente se predispor a trabalhar, principalmente o pessoal que está no começo de carreira, vai ter muita demanda de profissionais. Então, isso aí, nos próximos anos, vai ter muita oportunidade, sim. Que isso, às vezes, pode ser até arriscado, né, Fabi? Porque, assim, quando a gente tem muita demanda e muitos profissionais
que estão atendendo essa demanda, às vezes tende aos salários caírem. Para quem está começando, eu sempre falo, preze por qualidade que você vai ter do que a questão salarial. Não balize muito. Depois, com o tempo, você vai crescendo na carreira, você vai vendo, mas no começo de carreira, você vai ter muitas oportunidades de qualidade, mas não necessariamente você vai ter os melhores salários, porque você vai precisar, às vezes você dá aquele deságio muito grande, você vai ter que baratear custo. Baratear custo é baratear tudo de custo. Tudo de custo. Então, você vai ter que enxugar esse seu custo. E isso vai refletir diretamente nas contratações de profissionais. Então, isso pode ser uma das consequências da muita quantidade de demanda que vai ter por profissionais também. Mila, e você vê alguma área específica que você vai ter mais demanda? Tem alguma coisa, alguma dica aí de área para o pessoal? Com certeza, que é o que já tem hoje em dia, né? Que é a área principalmente de comissionamento, que é uma área extremamente técnica, que precisa de profissionais muito técnicos, e toda subestação que você vai ligar, você precisa comissionar todos os seus equipamentos, todos os seus sistemas. Então, é uma área que precisa de profissionais muito técnicos. E é uma dificuldade que todo o pessoal tem de encontrar esses profissionais, porque eles são extremamente técnicos. Então, é uma área que vai demandar muito profissional, a área de comissionamento, e mais especificamente a parte de proteção e controle. O pessoal me pergunta, o que eu estudo? Cara, vai estudar proteção e controle. Porque proteção e controle também é uma área que vai precisar de muito profissional bem técnico. E é difícil de você encontrar no mercado. Então, essas áreas de comissionamento, proteção e controle, são áreas que vão demandar muito profissional, porque não vai ter, pela dificuldade técnica de encontrar esses profissionais. Mila, e então, nesse caso, são engenheiros eletricistas, né? Como nós duas, Exatamente. Né? Engenheiros eletricistas, técnicos em eletrotécnicas, porque você, às vezes, tem partes lá do sistema de proteção e controle, que é o PSAGE, teste de proteção de barra. Então, técnicos em eletrotécnica, geralmente, e engenheiros eletricistas. Mas aí, como a gente falou, por exemplo, fazer a gestão do EPC, você vai precisar de, enfim, contadores, advogados, administradores, então tem outras áreas ali que vão dar suporte para essa parte mais técnica, que tem espaço para todas as formações, né? Exatamente, é o que eu falo. Muita gente acha que transmissão é só OIM. Só vê, não, é OIM, é engenheiro e técnico. Não. Essa é a quantidade de empreendimento, é o que eu falo muito no meu curso, né? É para todo mundo. O setor de transmissão é muito maior do que o OIM. Para você tirar um empreendimento de transmissão do papel, ele vai desde estudo da EPE a leilão, que é orçamento, é planejamento, a compra de equipamento. Aí você tem que fabricar, você pensa, você pode trabalhar com fabricante de equipamento. Então, tudo isso está relacionado com transmissão. E essa obra é segurança do trabalho, enfermeira, parte de direito, regulação, você vai fazer CCI, com interface com outras transmissoras. Então, é um volume de profissionais que vai demandar das mais diversas obras, das mais diversas áreas. Não é só o pessoal técnico mesmo, de engenheiros e técnicos, mas tudo isso para subsidiar esses empreendimentos, que não é só a questão dos equipamentos em si. Então, tem tudo isso que influencia projetistas, estudos, tudo isso. Então, é uma demanda de profissionais das mais diversas áreas que vai ter nos próximos anos. Legal, gente. E a Camila falou sobre o curso dela, é o curso que está dentro da nossa assinatura anual, tá? Então, se você tiver interesse, é só entrar no nosso site, redenergia.net, você vai ver lá não só o curso da Camila, né, mas tudo que está dentro da nossa assinatura anual, que é bem completa. A Camila é nossa aluna também, né, está sempre nas aulas. Exatamente. Muito bom. Camila, nosso bate-papo chegou ao fim. Bem, você já é patrimônio da escola, então você volta, você já é nossa, não vou nem dizer volte quando você... Não, você já está dentro já. A Rede Energia tem a maior alegria em ter você com a gente sempre. E eu queria saber, assim, a gente já falou pra caramba, mas tem algum recadinho final que faltou você dar? Alguma coisa que escapou, que você queira falar aqui, uma dica final? Fica à vontade. Digo da Rede Energia, né? Os alunos lá, esse mês teremos, se você está ouvindo, em março,
teremos masterclass sobre transmissão em HVDC, né? Falando sobre o próximo leilão, como é que vai ser o futuro do HVDC no Brasil e no mundo, porque assim, eu gosto de falar de transmissão, eu amo falar de HVDC. Então, eu já falo para todo mundo, vai para essa masterclass, porque vai ser sensacional falar um pouco do expectativa no mundo para a tecnologia HVDC, que eu sou apaixonada, que a gente tem aqui, é muito difícil você ter entendimento do leilão de transmissão HVDC, porque você depende de um volume grande de energia para ser transmitida. Só que, agora teremos geração offshore nos próximos anos. E qual é a tecnologia que é muito usada nos países que já têm geração offshore? É o HVDC. Então, é uma coisa que eu também, outro ponto que eu vou levar na Masterclass também, né? Sobre essa questão da tecnologia que teremos futuramente, que o geração offshore já é uma realidade que já está em andamento no Brasil, né? E teremos mais empreendimentos também em HVDC, que não vai só depender agora desse estudo de transmissão. Agora teremos outras oportunidades também na questão do offshore também, que é outro ponto que eu vou levar na Masterclass. Muito bom. Então, lembrem, né? Quando vocês ouvirem de transmissão não é só transmissão, né? Afeta a geração, afeta a comunicação, então é super importante saber todas essas áreas de interseção aí. Eu sempre digo que o setor elétrico como um todo, ele é um grande relógio suíço, né? Tudo tem que funcionar muito certinho para a hora ficar correta. Então, realmente é fascinante. Mila, muito obrigada. E antes de me despedir, eu queria pedir para você, se gostou desse episódio, ouça os outros, nós já temos inúmeros, são mais de 40, acho que já até perdi as contas, deve ser mais de 40 episódios. Então, também deixe o seu 5 estrelinhas aqui, a sua avaliação, a gente fica bem feliz com a sua avaliação. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!